Queridos amigos, nós agradecemos a Jesus a oportunidade que Ele nos concede, porque nós sempre consideramos uma oportunidade de grande alegria nós encontrarmos amigos que partilham do mesmo ideal, que também buscam o crescimento espiritual através das lições de Jesus. E é inspirados em Jesus que nós vamos nessa noite fazer algumas breves reflexões, que nós temos certeza serão para nós oportunas, positivas e resultarão no nosso crescimento, na nossa resistência espiritual, no fortalecimento moral. Então, nós nos lembramos de uma passagem em que uma lenda antiga narra que, certa vez, o rei estava diante do filósofo Confúcio. E ele, então, desejava consultar o sábio filósofo para ver que a sabedoria de Confúcio pudesse ajudá-lo na condução do seu reino, na condução do povo, nas responsabilidades que ele tinha de conduzir um povo, um reino inteiro. E ele, então, tendo aquele sábio filósofo na sua companhia, na sua presença, ele perguntou assim: Venerável Confúcio, eu gostaria de saber como é que deve agir um magistrado. Ele deve agir com o rigor da severidade excessiva para corrigir os maus? Ou com excessiva benevolência para não prejudicar os bons? Como é que deve agir um magistrado nesse caso? E todos esperavam que aquele filósofo, que era dotado de tanta capacidade, de tanta sabedoria, que ele pudesse responder com mais presteza a pergunta do rei. Mas o fato é que, diz a lenda chinesa, que ele silenciou, meditou um pouco, como quem mergulhasse na sua própria intimidade para dar uma resposta mais segura. E depois, sem responder ao rei, afastando-se dos mandarins que estavam no palácio e do próprio rei, ele se dirigiu a um servo que fazia a limpeza e pediu a esse servo que fizesse para ele uma gentileza. Por favor, eu gostaria que você me trouxesse 2 baldes de água. Gostaria que um fosse água fervente e o outro água muito gelada. Ninguém entendeu o que é que Confúcio queria dizer com isso, mas todos esperaram. Afinal de contas, ele devia uma resposta ao rei. Mas naquelas circunstâncias, então, ele esperou que o funcionário do rei trouxesse o que ele tinha pedido. E quando o funcionário do rei veio com os 2 baldes, um com água fervendo e outro com água muito gelada, Confúcio se levantou, se dirigiu bem no pé da escada que dava ensejo à aproximação do rei, e viu que tinha 2 jarros de porcelana belíssimos que embelezavam aquela sala. Eram porcelanas muito delicadas, certamente muito antigas, quase sagradas, porque eram muito apreciadas pelo rei. E ele, então, chamando o servo até ele, pediu que o servo fizesse a gentileza de colocar a água fervente num dos jarros de porcelana e a água gelada no outro jarro de porcelana. Mas quando o rei viu que o servo estava prestes a derramar aquela água super quente no seu jarro de porcelana, ele, sem se importar com quem estava na sala, se levantou e, numa atitude quase que incontida, dirigiu-se a Confúcio e disse assim: Mas isso é loucura. Que loucura é essa, Confúcio, venerável Confúcio? Como você vai colocar água quente nos meus jarros de porcelana? Se você colocar uma água nessa temperatura, nesse jarro tão frágil, ele vai se partir e nós teremos perdido a peça de grande valor na suntuosidade do meu palácio. Do mesmo modo, se você permitir que a água gelada seja colocada dessa maneira no outro jarro, ele também não terá condições de suportar, tamanha é a sua delicadeza, de modo, então, que eu não consinto que você proceda assim. E Confúcio, então, sendo impedido de colocar a água fervente num jarro e a água gelada no outro, chamou de novo o funcionário, pediu que ele trouxesse o balde de água fervente e aproximasse o balde de água gelada e começou a misturar a água gelada na água fervente até chegar numa temperatura adequada. Quando ele viu que a temperatura estava no ponto que ele considerava ser o ponto ideal, ele então aproximou-se do rei e disse assim: Veja, venerável rei, a alma do povo é tão delicada quanto um jarro de porcelana, é como se fosse um jarro de porcelana. Se nós colocarmos água quente no jarro, o jarro irá se partir. Se colocarmos água muito fria, o jarro também não vai suportar, irá se quebrar. Mas se nós equilibrarmos as 2 medidas, nós teremos, então, água em condições adequadas dentro de um jarro que suporta o conteúdo.
O que eu quero dizer é que se você deseja governar para o êxito, você vai precisar dosar a severidade na correção dos maus e a benevolência para a promoção dos bons. Nas duas medidas, na medida de harmonização, a severidade e a benevolência darão condições para que você reine com harmonia. Se nós formos pegar essa pequena passagem de Confúcio, ela é em si mesma uma passagem muito bela, porque ela reflete o processo de educação do ser humano. Para que o ser humano se eduque, cresça e se desenvolva em todo o seu potencial, ele vai encontrando as duas dimensões da vida. A dimensão em que ele precisa ver o bem fluindo através dele, crescendo através dele, sendo promovido na sua vida. E havendo também ensejos em que, nas questões sociais, ele tem necessidade de reparar o caminho. Quando o mal está em curso, quando o bem não está sendo o que está gerenciando a sua vida, quando algum engano acontece, o mal vai pedir que, naquela circunstância, entre o benefício da reparação, o benefício da corrigenda, o benefício da instrução, para que, então, seja erradicado e dê lugar ao bem que deve permanecer. E se nós pensamos, então, no sentido da fala daquele filósofo, mostrando que somente quando são harmonizados os dois passos da estrutura do crescimento do homem é que nós conseguimos bons resultados, nós então viajamos no tempo e vamos parar lá no passado e meditar um pouco na figura inesquecível de Jesus. Porque ninguém, quanto Jesus nos mostrou, como é que deveria ser a nossa atitude sempre que nós nos deparássemos com um engano, com um grave equívoco, ou com um acontecimento difícil, ou com um mal no nosso caminho. E como deveria ser a nossa atitude sempre que nós nos deparássemos com o bem. Então, nós encontramos em Jesus o mestre por excelência, o amigo maior que todas as pessoas podiam ter. Ele era capaz de dialogar com todas as criaturas sem fazer distinção de uma para com a outra, supervalorizando uma ou subestimando outra. Ele valorizava a todos do mesmo modo. E, nesse sentido, ele procurava oferecer a cada um o de que cada um necessitava para se fazer um ser equilibrado e lúcido. Então, era assim que, quando aqueles que até encontrá-lo tinham tido uma vida de enganos e de equívocos, e ao encontrá-lo sentiam o convite para uma vida nova, desejavam ter com ele, falar com ele, se inspirar nas suas palavras para se modificar, essas pessoas iam procurá-lo em grande sofrimento íntimo, mas ele, reconhecendo que o papel da educação na vida é o papel de favorecer a emergência do bem e a erradicação do mal, ele não oprimia aquele que tinha se enganado, ele corrigia o engano. Às vezes, a correção se daria por meio da doçura, era aquela fala instrutiva, que ia direcionar os passos, que ia orientar para um caminho mais sólido e mais firme. De outras vezes, ele precisava falar de forma mais enérgica. Assim, nós vamos ver o diálogo de Jesus, muitas vezes, com os fariseus, que vinham procurá-lo, não interessados em receber dele a sua luz, mas interessados em causar-lhes prejuízos naquele programa de emancipação das criaturas. Quantas vezes os fariseus, os saduceus, os doutores da lei iam submetê-lo a situações perigosas, fazer perguntas que iriam confrontá-lo com a lei daqueles dias para ver se Jesus agia mesmo no compasso da divina lei. Mas como ele é e sempre será o sublime emissário de Deus, o mestre de todos nós, ele então, sabendo a que ele tinha vindo, que compromisso era o seu, ele se mantinha na mesma fidelidade ao bem e respondia a cada um como deveria ser dito. Mas muitas vezes precisou falar com muita energia, porque a ação daqueles fariseus implicava em prejuízo para muita gente. Quantas vezes ele precisou falar de tal maneira que aqueles fariseus entenderam que com Jesus uma só medida existia: agir nos domínios do bem. Ao expulsar os vendilhões do templo, ao dizer para os fariseus da necessidade de conformar a intimidade com as ações de fora, quando ele vai fazer uma comparação muito profunda, dizendo, mas vede o íntimo, é como se fosse um sepulcro, pintado por fora e corrompido por dentro, como a dizer, mas aqueles que pregavam a moral e que deveriam conduzir as criaturas para o bem eram os que incidiam em maiores enganos naqueles dias. Então ele falava com essa energia, mostrando que era necessário repreender o mal,
sobretudo porque o mal, além de prejudicar aquele indivíduo, estava naquela circunstância prejudicando tantos outros indivíduos. Mas, em outros aspectos, quanta compreensão Jesus demonstrou quando Maria de Magdala, por exemplo, vai procurá-lo. Ela vinha de uma história difícil de vida, uma história de enganos, de paixões, uma história em que o caminho não tinha sido melhor. Mas, ao ouvir dizer que tinha aquele mestre inesquecível, que tinha aquele amigo de todas as criaturas, ela decide dar um passo novo na sua vida, decide dar um novo movimento na sua existência e vai procurar Jesus, sem se importar se as pessoas iriam aceitá-la, se ela seria alvo do preconceito dos outros. Para ela apenas importava que ela estivesse diante de Jesus e que ele se compadecesse dela e direcionasse os seus passos para um novo rumo. E tanto é que, ao recebê-la, ele não menciona o passado de enganos, ele menciona o fato dela estar ali e aponta para ela que dali para frente era preciso ser diferente. Ele sabia que ela precisaria trilhar um longo caminho de reparação do equilíbrio em si mesmo. Seria necessário que ela fizesse todo um percurso de transformação íntima. Mas o fato de desejar o bem já credenciava aquela mulher a um tratamento de respeito e de carinho por parte daqueles que deveriam sustentar o seu processo de crescimento. E tanto é que, na história do Evangelho, Maria de Magdala vai simbolizar uma das transformações mais expressivas da criatura. Aquela criatura que vai dar, de fato, um passo tão profundo que, entre a trajetória de antes de Jesus e depois de Jesus, ela mostra os dois lados da mesma balança, uma vida de enganos e depois uma vida de reajuste. E assim é que, quando Jesus volta do mundo espiritual ao terceiro dia, depois da crucificação, ele elege Maria de Magdala para ser a porta-voz da Boa Nova. Ele poderia ter aparecido a Pedro, poderia ter aparecido a João ou aos outros amigos, mas ele escolhe Maria de Magdala porque ela simbolizava o renascimento da criatura, saindo das trevas do engano para a luz do caminho no bem. Mas quantos outros corações procuravam Jesus com tantas incertezas? Quantos precisavam dessas mesmas mãos amigas, dessas palavras justas, e encontravam a doçura do verbo com a segurança da palavra e entendiam que não dava para conciliar o engano com a proposta de Jesus. Porque na proposta de Jesus, todo equívoco viria para a luz do reconcerto. Todo engano seria trazido para um momento de reparação, uma nova existência. Então, quem procurava Jesus se tocava, se renovava, mesmo que a preço de muitas lutas e de muitas dificuldades. Então, nós vamos ver uma outra passagem lindíssima, que o apóstolo Lucas narra para nós, quando nos diz que Jesus tinha sido convidado por um fariseu para vivenciar ali naquela noite a convivência da família. E Jesus aceita cear com o fariseu Simão. E, estando em casa de Simão, e também com os outros discípulos, ele está participando das tradições do seu tempo, quando, em determinado momento, uma mulher adentra a casa do fariseu Simão. E, naquela circunstância, sem se importar se ela feria a soberania daquele lar, para ela apenas importava estar diante de Jesus. E, se aproximando então do mestre, ela que trazia um vaso de alabastro, um vaso de material fino, que continha uma essência perfumada, também muito cara, muito preciosa, quanto era naqueles dias. Ela se ajoelha diante de Jesus e, em lágrimas, vai lavar os pés de Jesus com aquela essência fina. Mas o impacto do encontro com Jesus era tão grande na sua vida, que o gesto de humilhar-se diante dele, em frente das outras pessoas, levava essa mulher às lágrimas, e ela então chorava, profundamente comovida, ante a alegria de ter Jesus junto de si. Mas o evangelista Lucas vai narrar para nós que, enquanto essa cena se dava e comovia a todas as pessoas, que tentavam pensar, mas que mulher era essa, que adentrava um lar que nem era o dela, que se aproximava de Jesus, se ajoelhava diante dele, banhava os seus pés, que os cabelos soltos dela iam secando. Todos então começavam a questionar. E de um lado uns questionavam, mas como ela tem coragem de despejar perfume caro nos pés de Jesus? Isso poderia ser convertido em outros recursos e outros valores.
E, de outro lado, o fariseu Simão, então, pensava, dizia de si para consigo, mas se este homem fosse o emissário divino, se ele fosse mesmo o Messias, o enviado de Deus, ele saberia que essa mulher é uma mulher de má vida. Mas Jesus, que tudo compreendia, que tudo sabia, inclusive o que o fariseu estava guardando dentro de si, chama Simão uma compreensão mais profunda da vida e diz: Simão, veja só, um homem tinha uma dívida grande, uma dívida expressiva. Um outro também tinha. A dívida de um era mais expressiva do que a do outro, mas o Senhor, para com quem eles tinham essa dívida, perdoou os dois. Quem você acha nessa história que se sentiu mais feliz? Qual se sentiu mais grato ao Senhor pela dívida perdoada? E Simão, então, analisando a lição que Jesus dizia: Senhor, eu creio que foi aquele que tinha a dívida maior e a viu perdoada. Aquele que tinha uma dívida mais expressiva e viu a compreensão de quem deveria receber um recurso, é aquele que, de fato, se sentiu mais feliz. Então, Jesus diz a Simão: vede, Simão, esta mulher entrou aqui e está banhando os meus pés. Eu cheguei na sua casa há tanto tempo, você não me deu o ósculo, o cumprimento comum do povo, e ela não cessa de beijar os meus pés. Você não ungiu o meu cabelo, como era da tradição, e, no entanto, ela banha os meus pés com uma essência cara. Esta mulher tem as suas dívidas perdoadas, pelo muito que amou e pelo muito que crê na sua própria transformação. Então, a passagem de Lucas mostra a atitude de Jesus. Ele sabia que antes dali tinha tido uma história difícil, mas o que importava naquela hora era o desejo que ela apresentava de não mais incidir nos mesmos enganos. Então, naquela hora, não cabia por parte de Jesus nem de ninguém uma repreensão da atitude dela. Cabia tão só auxiliá-la no processo de ressurgimento. Então, a atitude de Jesus, ela é emblemática, ela é uma atitude que nos ensina a viver. Porque todos nós, na nossa existência, nos deparamos com inúmeros quadros do nosso cotidiano. Quadros que favorecem o bem, quadros que convidam ao amor, quadros que falam de generosidade e de ternura, que nos comovem profundamente, nos incentivam, nos orientam. Mas quantas vezes no cenário social os nossos olhos estão vendo os quadros difíceis, as horas dolorosas, os enganos, e nós nos perguntamos, mas como proceder nesse caso? E o Evangelho vem nos dar a resposta. Quando o engano atinge o destino de multidões, é justo que haja essa repreensão mais profunda, porque nós não poderíamos seguir sem corrigir o mal. O mal que está num quadro mais amplo, ele deve ser corrigido. Quanto deve ser corrigido aquele mal que está na conduta de um único indivíduo e que atinge tão somente a si mesmo? Mas o que diferencia a nossa atitude é o móvel das nossas ações. Promover o bem significa corrigir o mal, dando chance do reconcerto. Mas quando o objetivo não é o de promover o bem, e é, sim, o de denegrir o indivíduo, o de expor o indivíduo a uma situação mais desfavorável do que aquele em que ele já está, então essa atitude não condiz com aquilo que Jesus nos ensinou e com o que o Evangelho nos propõe. Então, é lícito corrigir o mal, diz São Luís para todos nós. É justo, é necessário que nós façamos a correção do mal, sendo também imperioso que nós façamos a promoção do bem. E quando alguém tiver dúvida de como proceder nesse sentido, nós então vamos lembrar a figura de Jesus, reconhecendo que somente o amor, a misericórdia e a compaixão podem dar braços seguros para que o bem corrija o mal. Então, é nesse esforço de crescimento que todos nós estamos, no esforço de deixar vir à tona aquilo que nós temos de bom, os valores que já se encontram guardados dentro de nós, as conquistas do passado que se somam com as conquistas do presente. Elas devem ganhar força, coragem, resistência, robustez na nossa vida, porque a cada atitude no bem que nós vivenciamos com segurança, o que era imprecisão, o que era engano, o que era equívoco, vai perdendo força e vai se desfazendo. Isso nós vimos, então, em todos os tempos. Se nós fôssemos analisar as vidas que servem de exemplos para nós, toda vida pode ser um grande exemplo, se nós quisermos crescer.
Mas se lembrarmos ainda os episódios daqueles dias do passado, nós iríamos pensar na figura do apóstolo Paulo, que também na proposta do Evangelho simboliza para nós uma mudança radical numa história de vida. A história dele certamente que não era como a de Maria de Magdala, porque ele tinha sido um homem bom, tentando agir na defesa da lei mosaica, enquanto ele acreditava que deveria ser daquela maneira. Era um produto do seu tempo, seguia as tradições daqueles dias e achava que Jesus era um engodo, era uma mentira. Como um homem que arrebanhava as multidões e tinha morrido na cruz. Ele tinha grande dificuldade de entender isso. E amando Moisés com grande profundidade, ele faz a defesa da lei mosaica, levando aos extremos de iniciar a perseguição para com os cristãos, de prejudicar os trabalhos de Simão Pedro na Casa do Caminho, de levar Estevão ao apedrejamento no Sinédrio. Então, ele, em determinado momento, vai se tornar o algoz dos cristãos, o inimigo da causa do bem, o inimigo da causa de Jesus. Mas Jesus, como tinha para Paulo e tem para nós planos de uma vida melhor, alcança Paulo na estrada de Damasco e renova sua trajetória. Mas o encontro de Jesus com Paulo se foi singular naquele dia, se marcou, tocou o seu coração naquela hora, também mostrou a Paulo que não bastava apenas ter visto Jesus para ser um homem bom. Não bastava apenas ter escutado Jesus para ser um homem bom. O encontro com Jesus definiu um novo caminho, mas o que viria depois dependeria de Paulo. Seria necessário que Paulo, todos os dias, testemunhasse a sua transformação, agindo no bem. Paulo iria necessitar da mesma força de antes, do mesmo vigor, do mesmo empenho, para desenvolver tarefas de promoção do bem e de reparação do mal que ele tinha feito. Então, o impulso primeiro de Paulo é de sair pregando que Jesus era verdade. Quando ele se sente tocado por aquela presença e vê Jesus na estrada de Damasco, conforme Emmanuel narra para nós, através de Chico Xavier, Emmanuel nos diz que ele se sente tão comovido com a presença de Jesus, que o impulso imediato dele é ir pregar na sinagoga e dizer para todo mundo que ele estava enganado, que Jesus era uma verdade, que o caminho de Jesus era a proposta redentora. Mas ele, até ali, tinha agido em contraposição a isso. E o simples fato de falar acerca de Jesus não dava para Paulo o apoio dos seus amigos. E Paulo, então, vê que ele precisava primeiro meditar um pouco naquelas lições, precisava primeiro dar tempo para Jesus fazer parte da sua intimidade, da sua vida, do seu coração, para depois começar o programa de renovação espiritual que deveria ter ensejo a partir daquele encontro com Jesus. Então, ele vai procurar o seu mestre Gamaliel, que estava na região de Palmira, meditando no oásis, depois de tanto tempo dedicado à causa do bem. E quando ele encontra o mestre vai dizer para ele que era necessário primeiro que ele se habituasse, que ele aclimatasse o coração ao clima de Jesus. E ele vai escolher entre ir a Jerusalém de imediato e ficar mais um tempo meditando naquelas lições que eram novas. Ele escolhe o tempo da reflexão enquanto as mãos trabalhavam. E ele vai ficar 3 anos no deserto, trabalhando nas tendas humildes, tecendo tapetes para as caravanas que passavam, enquanto as lições de Jesus eram meditadas pelos seus olhos, assimiladas pelo seu coração. Mas ali, no oásis de Dan, ele encontra amigos que tinham saído de Jerusalém nos dias da perseguição. Então, ele vai encontrar Áquila e Prisca, um casal de amigos, que vai ser braço direito na sua trajetória renovadora. E quando está conversando com Áquila e Prisca, descobre que os amigos eram cristãos, e de imediato ele sente a alegria de encontrar corações que partilhavam da mesma causa. Mas no diálogo ele percebe que aqueles corações tinham sofrido a partir da ação que ele tinha desenvolvido lá em Jerusalém. E ele então começa a pensar que era necessário reparar o caminho. Ali ele já era um homem novo, não era mais o Saulo de antes, mas ainda não era o Saulo que mais tarde viraria o apóstolo. E então ele começa a entender que chegaria o instante em que ele precisaria desenvolver ações no bem para reparar o mal que ele tinha feito.
E não tendo coragem de se confessar aos amigos no primeiro encontro, não tinha coragem de dizer que ele era Saulo de Tarso. Ele vai primeiro trabalhar dando demonstrações no bem, até que 1 ano depois de convivência diária, de trabalho constante, em que ele demonstrava a humildade da transformação, chega um dia muito comovido em que ele diz para Áquila e Prisca, ele chama o esposo da amiga Áquila, chama a amiga Prisca e diz: o que aconteceria se um dia você, Áquila, se deparasse com o ex-rabino de Tarso, com Saulo de Tarso? O que você faria se você estivesse diante dele? E naquela hora, então, Áquila, dando mostras do caráter cristalino que o cristão adquire quando se deixa inebriar pela presença de Jesus, vai dizer: se um dia eu me deparasse com Saulo de Tarso, eu diria a ele da grande alegria de poder encontrá-lo como irmão. Mas se você soubesse que agora ele não é mais o mesmo homem, que ele se modificou, então eu agradeceria a Deus a resposta que Deus deu a todos os pedidos que nós fizemos na Casa do Caminho em favor da sua transformação. E se eu dissesse que eu sou o Saulo de Tarso, o que é que você faria? Então, naquela hora, numa cena comovente, Áquila abraça Paulo e Prisca também, reconhecendo o poder magnânimo de Jesus, transformando as criaturas. E depois dali, Paulo de Tarso, completando 3 anos no deserto, inicia o reencontro com o mundo. Um homem renovado, mas que todos os dias vai demonstrar a força de Jesus na sua vida. Nunca mais cometendo os mesmos enganos, nunca mais incidindo nos mesmos equívocos, mas sempre dando mostras da força espiritual que a criatura ganha quando se deixa guiar por Jesus de Nazaré. Por isso, depois de anos de trajetória no bem, em que Paulo peregrinou pelo mundo conhecido daqueles dias, levando a mensagem, sofrendo na pele a transformação, às vezes, sob incompreensão de amigos, de família, noutras vezes ganhando novos amigos, é que nós vamos ver Paulo se transformando nessa figura enobrecida do Evangelho que legou para nós Jesus de Nazaré. Então, com a reflexão dessa noite, nós gostaríamos de propor que nós dessemos ensejo para que o bem crescesse através de nós, numa palavra amiga, no nascer do dia, numa proposta renovadora quando alguém nos procura, na lembrança de um incentivo para o bem. Tudo isso dá força para que o mal perca força e o bem se engrandeça. Mas se nós não tivermos a coragem de agir no bem, o mal vai continuar dando a impressão de que ele domina tudo, e não é verdade. Porque o que domina a vida é a força do bem. Porque a vida é um produto do amor de Deus, e Deus continua no leme. Então, nós gostaríamos de encerrar a nossa reflexão lembrando uma passagem que se deu com o filósofo Humberto Roden, quando ele estava num transatlântico, viajando de uma região para outra, quando, de repente, uma tempestade marítima se forma. E, naquelas circunstâncias, então, todos temiam o que poderia acontecer com a embarcação. Mas ele percebeu que, enquanto todos procuravam a reclusão, ali, dentro da própria embarcação, uma criança de aproximadamente 7 anos continuava brincando ali no barco. E todos ficavam intrigados, mas ela não temia o que ia acontecer. Tudo estava mudando, tudo estava diferente, as circunstâncias já não favoreciam aquela tranquilidade. E ele então se aproxima da criança e pergunta: mas você não tem medo? Você não vai entrar? E o menininho diz assim para ele: não, eu não tenho medo, porque papai está no leme. Então, nós queremos dizer, se nós formos pensar na nossa vida, o que é que nós vamos temer se Deus está no leme? O que é que nós vamos aguardar se Deus está no leme da nossa vida? Nós vamos aguardar o melhor, contando também com o nosso concurso. Então, que os dias que se iniciam, para nós, em cada oportunidade, possam ser interpretados como convites a que o bem cresça através de nós, para que o mal possa ir desaparecendo. E se nós precisarmos de tempo de reflexão,
Então nós vamos lembrar do apóstolo Paulo e nos permitir os minutos ao lado de Jesus, meditando naqueles conceitos, refletindo naquelas palavras, chorando com ele um pouco, sorrindo quantas vezes, ganhando força e inspiração para voltar para o nosso dia a dia reabastecido e saudável. Se for difícil dar um novo passo, nós vamos lembrar Maria de Magdala e de joelhos nós vamos pedir a Jesus que nos fortaleça as iniciativas promissoras. E se nos sentimos muito comovidos de ter um grande amigo ao nosso lado, talvez sejamos nós que vamos nos sentir como aquela mulher que, querendo demonstrar para ele o grande amor que sentia por ter encontrado um mestre, a grande alegria de ter encontrado, escolheu o presente que ela tinha de melhor, o perfume caro, e colocou num vaso de alabastro, e foi até ele banhar os seus pés, para demonstrar que dali para frente ela estava dando ensejo ao surgimento de uma nova criatura. Então a mensagem do Evangelho é clara, é lúcida, porque ela é toda referente a Jesus. É lícito corrigir o mal, sem dúvida. É necessário dar ensejo ao bem, sem dúvida. É imperioso viver o bem, sem dúvida. Vivamos então o bem, para que o mal na nossa vida seja apenas uma tempestade que vem e passa, mas o bem seja a grande realidade que caracteriza os nossos gestos, as nossas iniciativas e dá sentido à nossa caminhada. Que Deus ampare a todos nós nos nossos projetos, nas nossas iniciativas, nas esperanças que nós temos. Que abençoe os nossos amigos, abençoe a nossa família, abençoe a cada um de nós. E nessa noite, então, que nós possamos voltar os nossos olhos para o passado, para aquele inesquecível amigo, e deixar que ele cresça dentro de nós, falando de novo a sua dúlcida mensagem. Amai para serdes felizes, vivei no bem para que o bem vos edifique, fazei ao próximo o que gostaria que o vosso próximo vos fizesse, porque é da lei da vida que cada um receba consoante a sua obra, e se a obra é do bem, quem irá recusar que a colheita também seja? Que Deus nos ampare e nos abençoe sempre. São os nossos votos, são votos de paz.